Na Parashá Cora, na porção de Corá, que em português muitas vezes nós lemos Coré, né, que está lá em Judas 11, no verso 11 de Judas, que só tem um capítulo, nós também podemos ver como que o Criador, o nosso Pai Celeste, ele faz reparação, né? Que a gente vê que o problema do Criador não é que qualquer que ele possa escolher, que agrade o coração dele, tenha um ministério que do Espírito, né? Do Ruach, do fôlego de Deus, eleito pelo próprio fôlego de Deus. Nós vemos isso pela história de Samuel, né? Samuel foi consagrado por sua mãe Hana desde o ventre. Quando ela engravida, ela promete dar a Samuel, e quando Samuel completa 3 anos de idade, depois do desmame, ela o leva ao templo e ele é criado lá com Eli e seus filhos, né? E em tenridade, ele ainda menino, a história nos diz que ele começa a usar um éfode, que é uma veste sacerdotal de linho. E o interessante é que nós podemos ler lá em Crônicas, em 1 Crônicas 6, quando nós vemos a linhagem de Levi, que Samuel, ele é descendente de Corá, por Coate, seu pai Elcana, até chegarmos a Samuel. E é maravilhoso nós vermos que, de certa forma, a história de Samuel é um tikkun, é o conceito de uma reparação, né, do pecado de Coré. E nós vemos também que os filhos de Coré, eles não participaram da rebelião, eles se arrependeram e se afastaram e não morreram. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque nós temos uma dúzia de salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, como o Salmo 44, 45, 46. Em alguns deles, eles louvam ao Criador. No Salmo 46, ele louva ao Criador, porque mesmo que a terra trema e se abale, eles louvarão ao Eterno, ao Criador, a Yahweh, ao Todo-Poderoso, e não temerão. E eles, quando a gente lê isso e a gente enxerga que é um cântico de louvor dos filhos de Corá, nós vemos que o nosso Pai Celeste, ele é maravilhoso, ele é benigno, ele é bondoso, ele se agrada que nós nos arrependamos, e que nós nos humilhemos perante ele, e que nós não erremos o caminho estreito, e que é o caminho não da busca da autoexaltação. Aquele que está cheio de si mesmo não tem espaço para que Deus o encha. Por isso que nas bem-aventuranças de Yeshua, o Messias, a primeira bem-aventurança, quase que uma lista que tem que haver essa primeira é importante como primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o pobre de espírito é aquele que não está cheio de si mesmo, né? E é só não estando cheio de si que o Criador pode nos encher, que nós podemos de fato buscar o nosso Pai Celeste e Eterno. Então nós precisamos, como primeiro pressuposto para realmente entendermos e buscarmos as coisas espirituais, não sermos presunçosos em nós mesmos, não acharmos que sabemos ou que aos nossos próprios olhos algo é bom ou mal, em desconsideração com aquilo que é ensinado na Torá, na palavra de Deus, que é a verdade. Nós precisamos regrar a nossa vida de acordo com a verdade e termos temor e tremor, porque o conhecimento, ele é contrabalanceado pelo temor de Yahweh, naqueles 7 fôlegos que nós falamos num outro estudo, né? Então é maravilhoso ver como Samuel, ele é essa reparação, esse tikkun do pecado de Corá. Deus recebe Samuel, um coraíta, aquilo que Corá almejava por pura sede de poder, por inveja, por cobiça, por pecado,
né? Samuel, ele não almejou, ele se separou, ele ouviu a voz do Criador, ele não viveu em pecado. E é bem interessante que Moisés foi o primeiro juiz, né? Até o sogro dele, ele estava julgando o povo noite e dia, e o sogro dele diz: Moisés, você vai se acabar julgando esse povo, elege para você juízes sob a tua direção. E Moisés atende ao conselho do seu sogro Jetro, Itro, né? E Moisés foi o primeiro juiz de Israel, e Samuel foi o último juiz de Israel, diz as Escrituras. Eu vou colocar a referência para vocês, né? E ele foi o último juiz quando o povo então pede um rei, né? O projeto do Criador na sua palavra, desde o Éden, é que os humanos, nós, criados à imagem e semelhança, fôssemos um reino sacerdotal, né? Que o Criador fosse o nosso rei, ele é o Rei dos Reis, né? E nós fôssemos sacerdotes, né? Perante ele, como Adão foi feito para ser, né? Governar sobre a natureza, emanar a luz do Criador através da sua justiça, da sua palavra, né? Sendo essa luz para todos quantos tocassem a nossa vida, para que não houvesse enfermidade. Mas o povo, sob Samuel, ele pede um rei, e o Criador até avisa: olha, o rei vai pegar o melhor para si, aqueles que morarem no palácio vão comer o melhor da terra, e o povo vai ficar míngua, e mesmo assim eles querem um rei. Até Samuel tem uma hora que ele se ressente, ele acha que o povo rejeitou a ele como juiz, e Deus o repreende, disse: não, Samuel, eles não rejeitam a ti, eles rejeitam a mim como o rei deles, né? Então eles vão ter um rei, eles vão ter sacerdotes, né? Que foi o que acontece também com o bezerro de ouro, quando o povo peca tentando adorar ao Criador através de um bezerro de ouro, como faziam os egípcios, como fazem os pagãos, né? Através de imagens. O Criador não recebe, e os levitas é a única tribo que não se une a essa falsa forma de adoração. E nessa ocasião, os coraitas, eles não pecam com bezerro de ouro, né? Mas pecam agora na rebelião de Corá. E tudo nas Escrituras é para nosso ensino, e nós precisamos atentar para a lição, para não errarmos. Então, Samuel é um coraíta, ele é descendente, aliás, é um coatita e é descendente de Corá, né? E ele cumpre exatamente aquilo que Corá almejava, que era o sacerdócio, né? E não teve, porque Corá, ele era o carregador dos utensílios mais sagrados, da Arca da Aliança, da mesa dos pães de proposição, só que eles podiam entrar para carregar uma vez que estivesse coberto de azul, para que eles não perecessem. Provavelmente o Criador, que conhecia o coração deles, né? Mesmo conhecendo o coração, como conhecia Yeshua, conhecia o coração de Judas, que o traiu, e mesmo assim não o rejeitou previamente, porque cada um de nós, nós temos oportunidade para viver o certo, para viver a verdade, e somos provados nas nossas concupiscências, e que nós precisamos vencê-las, resistir ao mal e focar, e estar a cada dia colocando a palavra eterna da verdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos umbrais da nossa porta, falando dela ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ensinando aos nossos filhos. Então, vivendo desta forma, nós seremos então esse povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, que nós fomos projetados para ser, e cuja plenitude nós, que perseverarmos até o fim, experimentaremos no reino milenar, onde o Messias, Yeshua,
na sua segunda vinda, vai reinar e ensinar a Torá, né? Então, esse é um lindo convite, desafio, e que nós precisamos perseverar, porque a palavra de Deus diz: ao que vencer, ao que vencer. Uma das leis inscritas para sempre nas Escrituras é que o Criador não faz acepção de pessoas. E Samuel, um descendente do rebelde Corá, recebe sua veste sacerdotal ainda menino, oficiando no templo, como expresso em 1 Samuel 2,18. Ele ouve a voz de Deus em sua geração, um dos poucos. Ele é usado pelo Criador para ungir o primeiro rei de Israel, Saul, usado também para repreender Saul em profecia, pela sua desobediência. E no Salmo 99, nós lemos que ele é honrado lado a lado com Moisés e Arão, tendo de certo modo oficiado tanto como profeta, tal qual Moisés, como sacerdote, tal qual Arão. Salmo 99, verso 6 diz assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam a Iahua, e ele os ouvia. E assim a descendência de Corá, ela é curada e restaurada totalmente em Samuel. E também os filhos de Corá, que não participaram da sua rebelião e se afastaram e por isso não foram tragados, ouvindo o aviso de Moisés. Dentre os belos e inspirados pelo Ruach escrito está o Salmo 85, Salmo dos filhos de Coré. E no verso 10 nós lemos: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. E em João 1,17 nós temos uma interpretação deste texto. Lemos assim: porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua, o Mashiach. A graça fala da entrega do Filho, o presente imerecido, e a verdade fala da Torá, o caminho de vida que Yeshua veio viver e ensinar, as palavras do seu Pai. E assim é na união da graça com a verdade que encontramos a justiça e a paz. E essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, a sua Torá, e têm a fé em Jesus, Yeshua, como escrito em Apocalipse 14:12. E em Apocalipse 22, do 12 ao 14, nós lemos: eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em hebraico seria o Aleph Tav. Felizes, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A restauração e a salvação está em ouvir e obedecer. E este foi o conselho dado a Saul. O obedecer é melhor que sacrificar. E a advertência, 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra de Iahua, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. E que nós nunca venhamos a ser como o rebelde Corá e como o rebelde Saul, que rejeitaram a palavra de Deus. O conselho encontramos em Provérbios 3, a partir do verso 5, que diz: confia em Iahua de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme a Iahua e aparta-te do mal. Então, com isso eu me despeço dizendo Shalom.